Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia aí, sem mais delongas. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 8, 35 a 39. GC? Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, essa é a tua bendita e maravilhosa palavra. A palavra do Senhor que nos consola, que nos exorta. Ó Pai, a tua palavra que nos chama a tomar uma posição. A tua palavra que traz arrependimento, que traz vida, que traz libertação, que traz cura. Espírito Santo, que o Senhor venha mover mesmo neste lugar a poderosa e bendita palavra do Senhor, Pai. Ó Deus, que a tua palavra venha mesmo, Deus, cair em terreno fértil. Ó Deus, que venha produzir frutos e frutos que permaneçam. Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, nesta noite. Ó Deus, de falar conosco, ó Pai. Nos instruir, Pai, nos ensinar através da tua palavra. Ó Deus, e nós queremos estarmos com o nosso coração aberto. Ó Deus, para receber, Pai. Ó Deus, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós anulamos todo o projeto das trevas. Ó Deus, contra, Pai, as nossas vidas. Ó Deus, contra cada um, Pai, aqui presente. Contra as nossas famílias. Fala conosco, Espírito Santo. Estamos com o coração aberto para sermos ministrados. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Aleluia. Carta de Paulo à igreja em Roma. Ele escreve Romanos durante sua estadia de 3 meses na Grécia. A gente vê nesse relato lá em Atos 20, no versículo 2 e 3. Vamos abrir aí nossa Bíblia, Atos 2, Atos 20. Atos 20, versículo 2 e 3. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses,
tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar numa Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, Paulo, quando ele estava ali, durante 3 meses ali na Grécia, ele escreve essa carta para a igreja em Roma. E eu queria falar um pouquinho aqui do apóstolo Paulo, da sua conversão, do seu relacionamento com o Senhor e a profundidade como Paulo ele encarnou o Evangelho. A conversão de Paulo. Paulo ele era um judeu e perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia os cristãos. A gente vai ver esses relatos da conversão de Paulo lá em Atos capítulo 9, onde fala que ali na morte de Estevão, Paulo estava ali presente. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi ali morto pela perseguição ao cristianismo. E Paulo, ele estava envolvido nesse processo, de ir atrás daqueles que, ali a Bíblia relata lá no capítulo 9, aqueles do caminho. Então, os cristãos eram conhecidos aqueles do caminho. E Paulo, ele estava com esse intuito de ali, perseguir os cristãos, os irmãos. E aí, quando ele estava ali, indo ali para Damasco, ali no caminho de Damasco, Paulo, ele ouve uma voz dos céus, que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento, ele cai do cavalo, ele fica cego durante 3 dias. E primeiro ele pergunta, quando ele ouve aquela voz, ele pergunta: quem é que está falando? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento Paulo, ele fica cego, e Deus envia ali Ananias para discipular Paulo. Ananias, ele fica um pouco receoso, porque já sabia da fama ali de Paulo, sabia ali do seu intuito contra os cristãos, e ele tem uma resistência, mas Deus fala: não, vai ali, porque esse aí é um vaso de muito valor, e eu quero usá-lo. E ele vai ter conhecimento que é sofrer pelo meu nome. E ali Ananias vai e ora por Saulo, depois o nome dele foi mudado para Paulo. E ali Deus tira todas as escamas ali dos seus olhos, e ele volta a enxergar. E foi assim tão, aquele momento, aquela conversão. Conversão é convergir. Houve ali um arrependimento, uma tomada de posição. E Paulo, a palavra de Deus diz que logo depois Paulo ele começa a pregar na sinagoga, a falar de Jesus, aquele que ele era contra. E agora ele começa a anunciar Jesus. E ele começa a pregar. E nós já conhecemos todo o ministério de Paulo, como ele foi um desbravador do Evangelho. E também a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor, a sua entrega, o seu coração rendido ao Senhor, onde ele chega a ponto de dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele tem base para falar
para expor aqui nesse capítulo sobre o amor de Deus, as provas e a certeza do amor de Deus, porque foi ali, Deus viu Paulo ali no caminho de Damasco e o alcançou, mesmo ele sendo um perseguidor que matava os cristãos, mas Deus alcançou o seu coração. E aqui no versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? O que vai nos separar do amor de Cristo são os problemas, são as perdas, as decepções, o desemprego, os conflitos familiares, o mundo, o pecado, a riqueza, o sucesso, o poder. Eu queria que você refletisse sobre essa passagem dessa noite e que você fizesse uma reflexão. O que está me separando do amor de Deus? O que pode me separar? Como está o meu coração, na minha vida? A Denise falou aqui o versículo, buscar coisa em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que pode nos separar do amor de Cristo? E Paulo diz: nada nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vivemos hoje uma igreja, claro, não generalizando, mas uma igreja que está vivendo na superficialidade. Aqui a gente está falando, Paulo fala: o que vai me separar? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez. E nós vemos hoje situações tão pequenas, tão banais, de pessoas que não suportam as adversidades, de pessoas que estão dentro das igrejas e por qualquer motivo, qualquer situação, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa: eu vou sair da igreja. Larga Jesus, abandona a fé. E eu fico pensando, nós estamos vivendo os últimos dias, que antecedem a volta de Jesus. É tão claro, é tão real. E eu fico imaginando, meu Deus, está na hora da gente parar de ficar tomando leitinho. Paulo diz: não posso falar com vocês, como espírito, não posso dar alimento sólido, porque vocês ainda são bebês e tem que ficar tratando com leitinho. E eu fico pensando, meu Deus, se pequenas situações têm nos afastado, tem trago esmorecimento, tem trago esfriamento espiritual, tem trago desilusão, tem trago desânimo. Como que vai ser quando vier mesmo o momento mesmo da perseguição,
negar Jesus? Como Pedro ali, Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele: não, Senhor, não vou negar o Senhor. Jamais. Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E nós já conhecemos a história. Quando Pedro, ele foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus. E fala: você é um deles, você fala igual eles. Não, não sou. E aí, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas o amor de Jesus é tão imenso, é tão grande, que Pedro, quando ele se depara com Jesus, indo para a crucificação, Jesus olha para Pedro com aquele olhar de amor. E aí Pedro, Jesus não falou nada, Jesus não acusou, está vendo, Pedro? Eu não te disse que você me trairia. Jesus não disse nada para Pedro. Jesus só olhou para ele com aquele olhar, que é aquele olhar que desmonta, aquele olhar de amor que nos alcançou, com aquele olhar de misericórdia, da segunda chance, do recomeço. Jesus nos olha, Ele nos vê, e Ele almeja realmente que nós venhamos endireitar os nossos caminhos, que nós venhamos voltar para Ele de todo o coração, que haja uma rendição, uma entrega total de toda a nossa vida, de todo o nosso coração. Vivemos dias maus, e que a palavra de Deus diz que o amor de muitos vão se esfriar. Mas não queira estar nessa estatística e diz para o Senhor: Senhor, eu quero teu amor cada dia mais e mais queimando no meu coração. Deus, eu te quero independente das situações, das calamidades, Deus, dos problemas, das enfermidades. Deus, eu te quero. E eu te almejo. Como salmista, a minha alma tem sede, a minha alma tem fome do Deus vivo, a minha alma tem sede, como tem sido a sua fome e a sua sede por mais de Deus. Ou estamos sendo distraídos, ocupados com as coisas deste mundo, e o nosso coração está vazio, distante. Mas Jesus, Ele, nessa noite, Ele te chama, aleluia, Ele quer te trazer para mais próximo, Ele quer te trazer para um relacionamento mais estreito, e uma entrega total de toda a sua vida, porque às vezes a gente entrega uma parte. Não entregamos por inteiro. E às vezes ficamos por cima do muro.
que nessa noite nosso coração possa arder por mais. Amém? Que nada poderá nos separar do Senhor. Amém? Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, o perigo, a espada, problemas, perdas, decepções, desemprego, conflitos familiares. A palavra de Deus diz que o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Que possamos nos voltar com intensidade o nosso coração intenso por mais de Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui continua, versículo 36, como está escrito. Está escrito lá também esse mesmo versículo lá no Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. E Paulo, ele relata um pouco disso aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Coríntios, capítulo 11, versículo 22 ao 31, que diz, é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios. Coríntios, capítulo 11, 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então nós vemos aqui uma realidade de um apóstolo que passou por todas as situações, constrangimentos, perseguições, açoites, prisões. E eu queria perguntar para você como tem sido
o seu amor por Jesus. Superficial, mais ou menos, o profundo. Ele tem sido primeiro, ou tantas outras coisas têm ocupado o seu coração? Prazeres momentâneos desse mundo, associações mundanas. O que essas associações mundanas? Eu estou na igreja, mas eu sempre vou lá no mundo buscar alguma coisa para me distrair. Eu quero me envolver, né, um pouquinho com o mundo. Mesmo que eu estou na igreja, mas eu quero me envolver com as coisas desse mundo. Vocês me entenderam? A gente aqui, Paulo, ele fala aqui do seu ministério. E eu trago isso para nós hoje como igreja. A igreja desse século. Aonde nós, como igreja brasileira, nós temos uma liberdade de culto. Eu sempre gosto de dar esse testemunho de um missionário, pastor, lá da janela, que era lá do Egito, onde lá tem a perseguição, onde a igreja é perseguida, onde os cristãos, não pensa você que hoje ainda muitos cristãos sofrem perseguição, muitos cristãos ainda morrem por causa do Evangelho. Isso aqui não foi só ali, no tempo da igreja primitiva, não. E ele falou que lá era uma perseguição, ele chegou a ver a sua esposa sendo estrupada. Era tanta tortura, e ele disse, eu prefiro viver o que nós vivemos lá, sendo torturados, perseguidos, do que a liberdade que está tendo a igreja do Brasil. Uma igreja que está sem compromisso. Porque se for realmente apertar, peneirar, meu Deus, vai escorregar muita gente. Porque uma igreja que não quer ser exortada, uma igreja que não quer ser admoestada, uma igreja que não quer ser corrigida. Porque se você aperta um pouquinho, escorrega, vai para outro lugar. Porque hoje nós temos muito, né? Tem muita opção de muitas igrejas. E assim nós vamos vivendo a nossa vida cristã sem maturidade. Porque se eu não recebo a correção e eu chego lá no outro lugar, a mesma coisa, também não vou aceitar, vou me rebelar, e vai ficando. E nunca você vai crescer na sua vida cristã. Como tem sido o seu amor por Jesus? Você consegue mensurar a profundidade desse versículo? De um apóstolo que viveu para o Evangelho. Ele disse para a igreja aos Gálatas, eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Aleluia. Eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Isso aqui hoje, nós vamos na contramão. A igreja, ela vai na contramão dos valores e padrões deste mundo. Por isso que a igreja ela é perseguida. Porque a igreja ela não negocia a sua
Mas se nós vamos ser contra, se nós somos contra, e se nós vamos colocar a palavra de Deus como a nossa base, como os preceitos da palavra de Deus, como aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido. Muitos vão falar mal de você, porque muitos não querem nem ouvir a verdade. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E como que eu vou conhecer a verdade? A verdade está aqui na palavra de Deus. Amém? A verdade está aqui. Então, se eu conhecer a verdade, a palavra de Deus diz que não é para mim ser apenas ouvintes, mas praticante da palavra. E se eu ouço, se eu pratico a palavra de Deus, eu vou ter êxito na minha caminhada cristã. Amém? Amém. E quando nós andamos na contramão, quando nós não colocamos em prática, não vivemos os princípios da palavra de Deus, eu não vou vivenciar isso na minha vida, nem na minha família. Porque são princípios inegociáveis que nós precisamos observar. Por isso nós vemos dentro das nossas igrejas pessoas que vivem um tempo, a vida inteira no Evangelho, mas que continuam a vida da mesma forma. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu não posso, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se faz novo na minha vida. É novidade de vida. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Então é novidade de vida, é vida nova, é um novo nascimento. É um novo nascimento, é o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é acessível. Mas precisamos realmente ter uma tomada de posição. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7:24, ela fala dos dois fundamentos, que é aquele que construiu, o homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. E o homem, vamos ler que ele colocou, vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as práticas, aí, ó. O que eu tenho que fazer, gente? Ouvir. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa,
e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é isso. Muito claro. A palavra de Deus era muito clara. Não é, nós não pegamos um evangelho de facilidade. Igual muitos, pregam por aí. O evangelho da prosperidade. Claro que Deus é Deus de toda a provisão e nós experimentamos prosperidade e provisão de Deus a cada dia. Mas isso não é o centro do evangelho. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas é para a gente ter desânimo, né? Igual muitos anos desanimados, né? Jesus falou isso, né? Para a gente ter desânimo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia, Ele é Deus presente, Deus onipresente. Aleluia. O Deus que se importa conosco. Gente, é tão interessante quando você vive para Deus. Quando você realmente, a sua vida é Deus. Quando você entrega mesmo o seu coração por inteiro. Meu Deus. A palavra de Deus fala que Deus, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aquele coração que é firme nele. E o Senhor, Ele se faz forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Aleluia! Glória a Deus! Isso é a palavra de Deus. E é isso que nós temos que viver. Mesmo que nós passamos por decepções, por angústias, por perdas, por problemas. Mas o Senhor está ali, porque Ele é Deus presente, amém? É Deus que se importa. Meu Deus, eu tenho visto tanto favor do Senhor. Não que eu preciso tanto da misericórdia do Senhor todos os dias sobre a minha vida. Hoje mesmo eu estava assim, falando a palavra do Senhor o tempo todo. Digo, fraco eu sou forte. Digo, fraco eu sou forte. Hoje foi um dia assim, para mim, muito triste, lembrando muito da minha mãe ali, chorando hoje de manhã para o culto. E as imagens, amanhã vai fazer um mês, a dor, a perda. E eu falo, Deus, eu o tempo todo lembrando a palavra do Senhor, digo fraca, eu sou forte. Digo fraca, eu sou forte. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia, porque é Ele que nos sustenta, amém? Aleluia, Ele que nos auxilia, Ele que nos fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa vida maravilhosa com Jesus. Eu não sei o que você anda buscando nesse mundo de ilusão, nesse mundo de fantasia, nesse mundo de pecado, nesse mundo de destruição, onde você vê essas pessoas angustiadas, depressivas, angustiadas, estressadas. Jesus fala que Ele tem, a verdadeira paz, a minha paz vos dou. Não há dor como o mundo dá. Graças a Deus, aleluia. A verdadeira alegria
vem do Senhor, alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? E no versículo 37 diz assim: todas essas coisas. Que coisas? E todas essas coisas que a gente acabou de falar aqui. E todas essas situações que podem nos sobrevir nessa terra. Em todas essas coisas eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor diz para você nessa noite: em todas essas coisas, seja o que for, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos... Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos dizer junto com um grande coral: em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Porque o preço já foi pago. Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela é momentânea. Lá no Salmo 90 diz que a nossa vida ela é como uma flor, que pela manhã ela está viçosa e à tarde está murcha. Que a nossa vida ela passa por um breve pensamento. Que tudo passa rapidamente, nós voamos. Porque tudo aqui vai passar. Mas nós temos esperança de uma vida eterna. Onde o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, em Cristo Jesus nós já somos vencedores. Amém? Aleluia. Em Cristo Jesus nós já temos a vitória. Nós já fomos alcançados. Amém? Amém. Aleluia. Cristo já nos resgatou. O Senhor nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós estávamos escravizados, sem esperança, mas nós fomos alcançados por esse grande amor. Vamos dizer? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus deu seu único filho, só que agora ele é o filho primogênito. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que creem em Jesus se torna filho de Deus. Se com seu coração crê, com sua boca você confessa Jesus Cristo como Senhor, você é salvo. Antes de Jesus nós somos criaturas. No momento que nós fazemos essa decisão, nós nos tornamos filhos. Gente, é tremendo. Aleluia! Não tem nem explicação tudo que Jesus fez por cada um de nós. Aleluia. Versículo 38, porque eu estou bem certo. Você está certo disso? O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção. E você? Aleluia! Versículo 37, versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E desviamos o nosso foco para outras coisas. Oh, glória a Deus. Aleluia. E essa tem sido uma estratégia de Satanás para nos afastar do relacionamento. Muitas vezes, né, situações dessa vida, prazeres momentâneos. E Satanás, ele vem, né, com seu sapatinho de lã, né, com seu nada a ver. E quando você vê, você já está distante. Você já está distante, você já está frio do seu relacionamento com Jesus. Não quer mais ir na igreja, não participa de uma célula. Não quer, né, mais participar de ministério. Tudo isso são estratégias de Satanás para te tirar do foco. Situações tão pequenas. Qualquer motivo tem sido razão para me afastar da igreja ou até mesmo da fé. Uma igreja que não está preparada para suportar o que está por vir. Sem generalizar, claro, né, gente? Tem aqueles que estão. Mas, pelo nível da igreja hoje, pelo nível de aprofundamento espiritual, pelo nível da sua busca por Jesus, pelo nível do seu testemunho, eu posso dizer que é uma igreja que não está preparada para suportar o que está por vir. Entendemos que vivemos dias difíceis que antecedem a volta de Jesus. Alguém que tem dúvida? Só vamos conseguir vencer e vivermos a palavra quando de fé, quando de fato houver uma renúncia do nosso eu. Quando Cristo de fato for o centro da minha vida. E o mais difícil é essa renúncia do eu. Porque o eu, ele quer estar no centro. O nosso eu, ele quer comandar. Mas a partir de hoje, vamos colocar o nosso eu de lado e falar: Cristo, seja o centro do meu coração, na minha vida. Aleluia. Amém? E eu queria terminar aqui com um versículo que diz lá em 1 Coríntios 15:58, que diz: sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que essa palavra venha mesmo frutificar no seu coração. Que você venha viver essa palavra. Amém? Ministério de louvor. Tem mais um louvor para nós?
joias mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Senhor Jesus nessa noite. Eu abro o meu coração e te recebo.